Qual que é a boca meta aqui? Boca de compensador vertical? Que isso, cara? A arma vai virar um laser. Olha isso aqui, rapaziada. Olha como que ficou o recorde da arma. Que demais! Moleque, nem sobe mais a arma, filho. Pega aí no ASG, no stand pra testar. Equipa as mesmas coisas. Tá. One eternity later. Nossa, que isso. Olha essa arma agora. Zero recorde de novo. Poderia dar um resumo do que é giroscópio? Giroscópio é você pegar o celular, ó, aqui na handcam e você mexer ele. Por exemplo, se você mexer o celular assim, aí esse movimento vai corresponder dentro do jogo. É igual como se fosse um mouse, né? É um pouco parecido a ideia. Caraca, eu nem calibrei, mano. Ó, presta atenção, rapaziada. Como que tá o recoil. Eu vou calibrar agora. 2 hours later. Essa aqui ficou laser, tá? Ó, pra quem queria entender mais como funciona a calibração, mano, a calibração faz isso aí, ó. Na esquerda é como que tava o recoil antes, né, em branco. E na direita é como que ele ficou agora. Olha essa diferença absurda, mano. Mano, o negócio deve estar tipo um laser mesmo. Moleque, a arma não treme. Olha isso, velho. Calma aí, eu vou até desligar o giroscópio, mano. Olha lá, sem segurar o dedo, rapaziada. Não tô nem segurando, ó. Pode prestar atenção aí, ó. Calma aí. Ó. Só sem segurar. Caraca, mano. Essa aqui foi a arma mais zero recoil que eu já vi nesse jogo. Olha isso, mano. Não sai. Será que tá bugado? Ou é isso mesmo? Meu amigo. Não, isso aqui ficou doideira, mano. E pior que ela não tá lenta, ó. Vambora, galera. Mais um vídeo começando. E como vocês viram aí na introdução, me passaram 3 acessórios essenciais aqui no Delta Force Mobile, que vai fazer a tua arma ficar literalmente zero recoil aqui no jogo, tá? Eu vou passar aqui pra vocês quais acessórios são esses. E também vou falar pra vocês, galera, que muitas vezes nos últimos vídeos, nas últimas lives, tá surgindo alguns comentários das pessoas perguntando, né, se questionando se é realmente obrigatório aprender a jogar de giroscópio para ter uma gameplay decente aqui no celular jogando no Delta Force Mobile. Acredito que esse tipo de comentário não deve ter surgido só aqui no meu canal, mas provavelmente em outros canais aí que jogam de giroscópio também deve ter visto algum comentário desse tipo. E galera, sendo bem sincero com vocês, graças a esses 3 acessórios que a galera do chat me passou e eu vou passar aqui para vocês, eu não vejo tanta necessidade assim de estar jogando com giroscópio, tá? Porque esses acessórios, eles realmente diminuem bastante o recoil das armas. Claro que existe todo um skill gap aqui no Delta Force Mobile, galera, que é muito importante você saber que existe isso. Porém, não é um skill gap referente à mecânica. Por exemplo, tu não precisa ter uma movimentação insana, você não precisa ter uma mira dos deuses, porque o TTK é baixo. Mas o skill gap não é referente a isso. O skill gap do Delta Force é referente à sua inteligência, à sua estratégia, à sua forma de pensar e analisar cada passo que você dá dentro do jogo, seja atacando, seja defendendo. O skill gap do Delta Force é relacionado a isso. E muita gente ainda não entendeu essa proposta que o jogo quer passar. Por exemplo, galera, o skill gap que tem aqui nas classes é muito mais referente ao que você quer propor para sua gameplay. Exemplo, se você quer uma gameplay mais rápida, você vai ter o custo de uma menor precisão. Se você quer uma gameplay mais precisa, você vai ter o custo de menos mobilidade. Vocês estão entendendo que o skill gap ele tá referente a isso? Você consegue sim ter uma gameplay muito rápida aqui no Delta Force, porém você vai ter que ter uma certa dedicação para ter habilidade suficiente para controlar aquele recoil que a arma vai ter, tá ligado? Então existe sim um certo benefício em você querer melhorar dentro do jogo, o que faz o jogo não se tornar tão enjoativo, porque existe um objetivo ali. Porém, isso não significa que o cara que ficar passando mais tempo treinando recoil, não quer dizer que o cara que não tenha menos tempo vai conseguir bater de frente com ele. Pelo contrário, se você focar na sua arma com muita precisão, você vai conseguir bater de frente com esse cara que vai estar com mais mobilidade, tá ligado? Mesmo você tendo menos tempo de gameplay. Porém, em algumas situações você vai ter uma gameplay mais lenta, porque você tá focando mais no controle de recoil. E eu tô falando isso, galera, porque eu já recebi alguns comentários de pessoas desanimadas
armas, porque o Delta Force faz a arma subir pra cima, tá ligado? O cara comentou literalmente com essas palavras: vou parar de jogar Delta Force Mobile porque os tiros sobem pra cima e eu não consigo acertar tiro. Cara, sendo que isso é o básico do FPS, rapaziada. Todo jogo de FPS acontece isso. É a mesma coisa de você reclamar em um jogo de futebol que a bola é redonda. Tipo assim, ah, não vou jogar futebol porque a bola é redonda. Tá ligado? Ué... Chega a ser engraçado, cara, mas eu vi esse tipo de comentário e falei, mano, não é possível, cara. Então, esse vídeo aqui é justamente para trazer uma solução para você que tá desanimado porque sua arma tá subindo para cima. Porém, também tô te falando que isso vai te custar um pouco mais de agilidade. Porém, não significa que você não vai conseguir jogar bem, tá ligado? Não significa isso. Você só vai precisar usar o seu cérebro para entender que o Delta Force, o skill gap dele é referente à estratégia. Você saber andar pelo mapa, você saber se posicionar, atacar e defender nos momentos certos. Tá entendendo? Sabendo disso, vamos pro vídeo que eu vou trazer para vocês os 3 acessórios. Pode ser que tenha até mais, tá, galera? Porém, como me passaram isso ontem, estou trazendo esse conteúdo aqui o mais rápido possível para ajudar vocês com esses 3 acessórios que são extremamente importantes, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou montar com vocês aqui a M4, porque eu acho que é uma arma que a maioria de vocês aí vão liberar ela de maneira bem rápida, né? Você vai começar no jogo e a M4, ela provavelmente vai ser uma das suas primeiras armas aí a estar sendo liberada. E eu vou ajudar vocês a melhorar o controle de recoil que ela vai ter. E como que eu vou fazer isso? Vocês vão ver aqui junto comigo. Vou te ensinar a escolher os acessórios aqui da maneira certa para você diminuir o recoil dela. E também vou ensinar vocês aqui como vocês aumentam mais ainda o controle através da calibração, né? E também vou mostrar para vocês se realmente vai valer a pena você focar 100% das vezes em controle, ou se você também consegue manter um equilíbrio ali sem que teu boneco pareça que está correndo de calça jeans molhada. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, galera, quando você tá aqui nesse menuzinho das modificações, vocês vão clicar aqui do lado do nome da arma, onde tem aqueles 3 pontos, desce aqui embaixo no menu em detalhes, clicando aqui em detalhes, vocês vão vir aqui em controle, galera. Aqui é o que vocês têm que prestar atenção, porque isso aqui é referente ao recoil da arma, tá? Do lado esquerdo é como que ela estava antes e do lado direito verde é como que ela vai ficar depois. Como a gente não colocou nenhum acessório, vocês podem ver que tá tudo igual, fechou? Então, vocês vão perceber aqui que montando a classe, isso aqui vai diminuindo pouco a pouco, tá? Até ela ficar basicamente aí quase um laser, tá? Não são todas as armas que vão ficar literalmente um laser, porque existe o skill gap que eu falei pra vocês. Tem algumas armas que tem um dano muito alto e elas não podem ser armas lasers, porque senão vai quebrar o jogo. Tem que ter uma certa habilidade pra controlar armas que tem muito dano. Mas a grande maioria das vezes você vai conseguir sim ter um bom controle juntamente de um bom dano. A primeira coisa que eu gosto de fazer, galera, quando eu vou montar uma classe, é começar pelo básico. Qual que é o básico? Começa pelo carregador, mano, porque o carregador ele não vai influenciar tanto assim na sua mobilidade. Por exemplo, os 60 balas é quase que obrigatório aí para as assaltos, né? Na grande maioria das vezes. Então vamos lá, galera. Aqui na empunhadura, geralmente a empunhadura ela não tem tanta influência assim no controle de recoil. Então eu dou prioridade para aquelas que tiver o mais ponto possível no controle ou na estabilidade, tá? Por exemplo, ó, essa empunhadura aqui ela tá me dando 3 pontos aqui no controle e 3 também de manuseio. Eu recomendo vocês focarem em um único objetivo, tá? Se você quiser controle, foca naquele que dá mais controle, se possível, aquele que só dá controle, tá? Vamos ver se tem esse acessório aqui, ó. Esse aqui dá 3 e 1 de manuseio. Ó, aparentemente aqui na empunhadura, rapaziada, tem um acessório que ele vai dar 3 pontos de controle. Esse aqui também dá 3 pontos, só que ele dá muito manuseio. Só que quando tem muito manuseio assim, vocês têm que lembrar que o manuseio é mobilidade e tecnicamente ele vai te atrapalhar no controle. Mesmo que aqui esteja tudo verde, galera, às vezes tá verde porque o manuseio sozinho, ele traria muito recoil para a arma. Aí eles colocam esses 3 pontos positivos para tentar dar uma diminuída nesse recoil que foi prejudicado. Aí fica positivo aqui, mas na realidade você tá no 0 a 0, tá ligado? Então eu prefiro realmente focar naquilo que só dá controle. Ou você foca só no controle ou só na estabilidade. Aqui no caso da M4, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum acessório que fica somente focado no controle. Então eu vou colocar mais aqui focado na estabilidade, beleza? Quando a gente coloca a empunhadura, galera, ela não faz tanta diferença assim no controle, como vocês podem ver.
tá ligado? Não muda quase nada. Depois disso, galera, vou vir aqui pra coronha, tá? Vou ver aqui como que ela vai ficar. Ó, essa coronha aqui, vocês podem ver que ela já muda até o trajeto do recoil, né? Aqui do lado esquerdo, ela puxa mais pra esquerda. E aqui no lado atual, como ficaria com essa coronha, ela puxa mais pra direita, beleza? Mas ainda assim o recoil vertical se mantém da mesma forma, né? Ó, essa aqui, ela vai me dar até mais controle. Eu vou perder bastante mobilidade, mas o recoil já começa a diminuir, ó. Vocês podem ver que já não tá passando mais a cabeça do boneco ali. Ó, e vocês podem ver que nas estatísticas, aquela que a gente viu primeiro, ela dá 7 de controle. E essa daqui já dá 11 de controle e ainda aumenta a nossa estabilidade, tá? Então vocês podem ver que controle e estabilidade são realmente bem importantes. Então, antes de colocar essa coronha, vocês podem ver que aqui na M4 tem dois tipos de coronha, né? Essa aqui de baixo é essa daqui que a gente tava vendo agora. E tem outro tipo de coronha, que é aquela coronha que tem liberada aí para praticamente todas as armas, né? Então a gente também pode ver aqui se tem alguma coronha que sobressai sobre aquelas que a gente viu. Lembrando que a que mais tinha controle tinha 11 pontos de controle. Vamos ver se tem alguma que ultrapasse esse tanto de controle aqui. Galera, eu dei uma olhada aqui em praticamente todas essas coronhas e nenhuma delas conseguiu melhorar o nosso recoil igual essa coronha exclusiva aqui da M4 conseguiu fazer, tá? Então eu vou estar escolhendo essa daqui, ó, coronha integral de zona restrita, que me dá 11 pontos de controle. Então vocês realmente podem ver que status de controle e também de estabilidade são realmente importantes aí para você diminuir o recoil da sua arma. Então basicamente a nossa M4 vai ficar dessa forma. Vocês podem ver aqui, quando a gente coloca essa coronha, ela não deixa a gente usar a empunhadura, tá? Muito importante aí também se atentar a esses detalhes. Mas a coronha, ela é muito mais importante no controle do que a empunhadura, tá? Só para vocês saberem. Dito isso, galera, outra coisa também que vai ajudar vocês aí a ter um controle melhor é esse negócio aqui, ó, de guarda-mão. Fica ali, ó, perto do cano, tá? Geralmente eu gosto de colocar o guarda-mão Ranger, que é o que vai dar controle. Ó, vocês colocando aqui o guarda-mão Ranger, vocês vão colocar em todos os lugares que permite colocar o guarda-mão, tá? Então você coloca aqui no 2. Vocês podem ver que tem 3 slots para laser, né, galera? Esse slot aqui só dá para colocar laser. Então nesse slot você só vai colocar o laser. Agora, nesse outros slots assim, ó, que tem laser e também tem um guarda-mão, vocês dão prioridade pro guarda-mão, tá? Não precisa você colocar 3 laser na sua arma, tá? Não faz muito sentido você fazer isso. Então você coloca aqui o guarda-mão. Aqui nesse espaço que também dá para colocar laser, você dá prioridade pro guarda-mão. Depois de ter colocado o guarda-mão, galera, vocês já podem ver que o nosso recoil já tá até legal aqui. A gente conseguiu aumentar 13 pontos aqui e já tá diminuindo, ó. Já tá começando a diminuir. Agora, a gente vai colocar o laser, galera. O laser que eu recomendo pra vocês, que eu percebi que existe até um certo padrão, que é esse laser aqui, ó. O combo de luz vermelha PEC 2, tá? O laser vermelho PEC 2. Ele é quase que um padrão aí em todas as armas, tá? Eu percebi que na grande maioria das classes, esse laser aqui está presente e ele realmente ajuda bastante. Você pode ver que ele dá um pouquinho mais de precisão aqui em cima, ó. Ele também permite posição de combate tático, né? Que é aquela mira que você coloca de lado, que é muito precisa, tá? E é legal você colocar isso nas ARs, porque nas ARs às vezes não dá tempo de você mirar tão rápido, né? Em um lugar ali mais apertado, então esse laser aqui acaba ajudando bastante. Então é o laser que eu recomendo vocês estarem colocando aí na maioria das armas. Bom, depois de ter feito todo esse trajeto, galera, agora eu recomendo vocês partirem pro cano, tá? E aqui no cano, aqui também faz diferença bem significativa no controle, tá? Vocês podem ver que esse controle aqui, o primeiro, ele já me dá 12 pontos aqui no controle da arma. Vamos ver se tem algum outro cano que consegue superar esses 12 pontos. Ó, esse aqui já vai me dar 1 apenas. Esse aqui já vai me dar 5. Esse aqui vai me dar 7. E esse aqui vai me dar 6. Aparentemente, esse cano aqui, ó, ele é o cano que mais dá controle aqui na M4. Vamos ver como que ficaria o recoil. Ó, vocês já podem ver que dá uma bela de uma baixada. O segundo cano que dá mais controle é esse daqui, ó. Vamos ver como que fica. Ó, ele já não abaixa tanto, tá? Só que tem um detalhe muito importante, galera. Lembrando que tudo que eu tô passando aqui pra vocês é referente para você melhorar o controle da sua arma, tá? Eu não tô ligando pra mobilidade, não tô ligando pra velocidade com que a arma tira. Eu tô exclusivamente focando no controle. E tem um negócio interessante aqui. Quando a gente coloca esse cano aqui, ó, que dá mais controle, ele não permite a gente colocar acessório na boca do cano, tá? Que tem um acessório, galera, que eu falei pra vocês, né? Que tem 3 acessórios que realmente ajuda bastante no controle. Um desses acessórios fica
fica referente à boca. Então, quando a gente coloca esse combo de AR aqui, Spec Ops, que dá mais controle, a gente não consegue utilizar o acessório padrão que eu falei pra vocês, que ele tem quase em todas as armas, que ajuda muito aí no controle. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou colocar esse segundo cano aqui, né, que dá mais controle, porém ele permite a gente colocar a boca. Então eu vou colocar esse aqui e a nossa arma, ela vai ficar com esse recoil agora. Pode ver que tá quase ali na altura do pescoço. Se eu colocasse aquele cano que dá mais controle, o nosso recoil ele ficaria um pouco abaixo do pescoço, porém não teria como colocar a boca. Vamos partir agora para a boca do cano. Vamos ver se a gente consegue diminuir mais ainda o controle, ultrapassando aquele cano que não permitia a gente colocar a boca. E aqui, galera, começa o nosso primeiro acessório, que ele basicamente diminui drasticamente aqui o recoil de praticamente todas as armas, tá? Todas as armas que tiver esse acessório, você quer diminuir o recoil dela, coloque esse acessório aqui que eu vou passar pra vocês, que é o compensador vertical Sandstorm, galera. A diferença que esse acessório aqui na boca do cano faz é brutal. Só que antes de mostrar, vamos ver qual é o compensador que tem mais controle, tirando esse compensador aqui. Ó, tem o compensador horizontal, galera. E aqui na boca tem uma coisa interessante que vocês têm que perceber. O compensador vertical que eu falei para vocês que é o que menos é o que mais dá resultado aí para tirar o recoil das armas. Vocês podem ver que ele dá 9 pontos. Porém, esse aqui do horizontal, ele também dá 9 pontos. Só que existe uma diferença aqui, galera. Esse compensador horizontal, ele vai servir para tirar o recoil horizontal da arma, para fazer ela ficar com o recoil mais reto. Porém, a sua arma ainda vai continuar subindo para cima, tá? Então, prestem atenção nisso. O compensador vertical, ele vai tirar o recoil vertical, tá? Só que eu não vou mostrar ainda. Vamos ver se a gente acha outro acessório que dá mais do que 9 pontos. Ó, tem esse freio de boca aqui, ele dá 9 pontos também, ó. Vocês podem ver que ele já abaixa legal aqui o recoil também das armas. Você pode ver que ele também dá uma boa de uma baixada aqui no recoil, já deixa abaixo do pescoço, um pouquinho abaixo daquele cano, né, que a gente viu lá no começo que dava mais controle. Galera, aparentemente o único que supera ao nosso compensador lá padrão, que ele melhora em todas as armas, é o boca de titânio aqui. Ele realmente dá uma diminuída aí no vertical, coisa que o horizontal não faz, ó. O horizontal vocês podem ver que ele basicamente fica ali na mesma altura que tava antes da gente colocar ele. Agora, olha o que acontece quando a gente coloca o compensador vertical Sandstorm, que é o compensador que eu tô falando pra vocês, que ele é meio que obrigatório aí na maioria das armas, caso você queira diminuir o recoil vertical da sua arma. Vindo aqui em detalhes, controle, olha a diferença brutal que isso aqui faz. Olha essa diferença, cara. Vou voltar lá pro boca de titânio, que dá a mesma quantidade de controle que esse Sandstorm. 9 pontos também, ó. Vamos ver a diferença? Ó, não abaixa tanto. Agora, olha aquele lá do vertical Sandstorm. Olha isso, cara. Abaixa muito mais, tá ligado? Então vocês podem ver que esse compensador aqui, ele realmente faz a diferença e você pode usar ele em outras armas também. Depois de colocar o compensador Sandstorm vertical, eu gosto de colocar a empunhadura agora, tá? Então, colocou a boca, a gente parte pra empunhadura. E aqui na empunhadura, galera, tem dois acessórios que ajudam muito no controle de recoil, tá? Eu vou passar pra vocês os dois que eu tô... Primeiramente, vamos ver qual que dá mais pontuação aqui no controle. Ó, esse aqui dá 7. Opa! Esse aqui também dá 3. Ó, esse aqui dá 6. Ó, esse aqui dá 10, tá? Inclusive, esse aqui é um desses dois acessórios que dá mais controle em praticamente todas as armas, tá? Então, já grava o nome desse aqui, ó. Empunhadura de combate angular. Ele é um desses acessórios que eu tô falando pra vocês, que ele é meio que padrão pra todas as armas. Ele já dá 10 pontos aqui no controle. Vamos ver se tem mais um que ultrapassa ele. Não... Ó, esse aqui dá 7, 8. Ó, esse aqui dá 8. Aparentemente, galera, todos aqui não conseguem ultrapassar aquela empunhadura angular. Porém, tem essa empunhadura de lanterna que ela dá 8. E ela também é uma empunhadura meio que padrão aqui do jogo, que diminui bastante o recoil vertical. Mas antes de ver ela, vamos ver aquela lá que eu falei pra vocês, né? Que é a primeira obrigatória aí em praticamente todas as armas pra diminuir o recoil. Vocês podem ver que ela dá 10 de controle, né? Vindo aqui nas estatísticas, olha o tanto que diminui. Olha o tanto que diminui, rapaziada. Essa empunhadura angular aqui, ó. Que eu tô falando pra vocês que ela ajuda em basicamente todas as armas.
vocês vão adquirir aí 10 pontos de controle. Porém, também tem outra empunhadura que ajuda muito no controle de recoil, que é essa empunhadura de lanterna angular. Eu tô mostrando essa empunhadura aqui para vocês também, galera, porque tem algumas armas que não tem como você colocar aquela empunhadura de lado, aí você coloca a angular. E as que não tiver angular, essa empunhadura de lanterna angular, você vai lá e coloca aquela empunhadura de lado, tá? E ó, vocês podem ver que essa daqui, ela diminui brutalmente, filho. Brutalmente, tá? Ela diminui muito mais do que aquela, tendo menos ponto de controle, rapaziada. Então é muito importante você ver que nem sempre as estatísticas vão estar 100% precisas, tá? Eu tô passando essa empunhadura aqui pra vocês porque eu já fiz esse teste de ficar passando por empunhadura pra ver qual que realmente diminuía. E essa empunhadura angular de lanterna, ela diminui muito, cara, muito mesmo. Mesmo às vezes ela tendo menos ponto de controle do que outras armas, tá? Por exemplo, essa daqui que eu tô falando pra vocês, que também é obrigatório você testar em todas as suas classes, que é a empunhadura de combate angular, ela dá mais pontos e realmente ela diminui legal, cara, o recoil, ó. Vocês podem ver que dá uma diminuída boa. Só que essa empunhadura de lanterna angular, cara, ela faz muito mais diferença, tá entendendo? Então, eu vou colocar essa empunhadura aqui, porém, ela vem com um problema que vocês precisam solucionar, que eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é esse problema e também como vocês podem arrumar ele, tá? Mas, vamos aplicar aqui. Show de bola. Colocamos aqui a empunhadura. Agora, o que resta pra gente é colocar a mira, tá? E aqui na mira é muito de gosto, né, galera? Eu gosto de colocar um trilho aqui em cima da mira pra poder... pra não ficar tão ruim, sabe? De enxergar. E quando a gente coloca esse trilho aqui, ele dá uma leve aumentada aqui no recoil da arma, tá? Porém, é uma diferença bem pequena. Pô, do que a M4 tava antes e pro que ela tá agora, pô, a nossa arma tá muito melhor, né? Então eu gosto de colocar um trilho aqui pra levantar a mira e ter uma melhor visibilidade. E eu coloco essa mira aqui, ó, que é a mira 1x que eu mais gosto de usar na M4. E galera, olha como que ficou a diferença da nossa M4. Detalhe, sem fazer nenhum tipo de calibração, tá? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é sem calibrar. Vem em detalhes, controle e olha o tanto de recoil que a gente conseguiu tirar da M4. Mano, simplesmente brutal, tá ligado? Brutal. Essa oscilação que tem aqui pros lados da M4, vocês conseguem controlar através do analógico, fazendo aquele strafe de esquerda a direita. É só mexer o teu analógico dessa forma aqui, ó, esquerda e direita, você já vai tirar esse recoil aqui. E basicamente sua arma vai ficar um laser. A gente conseguiu aumentar simplesmente 36 pontos de controle. É muita coisa, tá, rapaziada? Vamos ver como que ficaria ela agora calibrando, tá? Vamos calibrar a arma. Para calibrar a arma, eu gosto de começar aqui pelo cano, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o racional para vocês melhorarem o controle da sua arma. Primeiro, você vem aqui no limite. Quando você puxa tudo para a direita, vocês podem ver que vai me dar mais estabilidade de disparo, porém, a minha arma, ela vai demorar mais pro ADS. Para você que não sabe o que é ADS, é aquela animação do boneco abrir a mira, tá? Então, isso aqui significa que o meu boneco vai demorar mais para abrir a mira, tá? Se eu puxar tudo pro lado oposto, eu vou conseguir abrir a mira mais rápido, porém eu vou perder a estabilidade do disparo. Então, se você quer ter controle, você tem que focar na estabilidade do disparo. Vindo nessa parte aqui de baixo do comprimento, a mesma coisa. Puxa tudo para um lado, vê o que vai dar. Puxando tudo para a direita, a gente vai ter mais velocidade da boca da arma e mais estabilidade do disparo. Se eu puxar tudo para a esquerda, eu vou ter mais velocidade de apontar a mira e mais estabilidade de disparo também. Nesse caso, como o nosso foco é ter mais precisão e consequentemente acertar mais tiros, é melhor você ter velocidade da boca da arma, tá ligado? É melhor você focar nisso. Então, ficaria dessa forma. Na empunhadura, a mesma coisa. Puxa tudo para um lado. Aqui vai dar 16% na estabilidade de se mover. E se eu mexer para o outro lado, eu vou perder a estabilidade de mover. Porém, eu vou ganhar 4 pontos aí na velocidade para abrir a mira. Como o foco é controle, a gente coloca tudo em estabilidade. Você pode sim fazer um equilíbrio, tá ligado? Você não precisa colocar tudo no máximo. Se você quiser deixar um pouquinho pela metade, mas o foco é controle, então coloca no máximo. Mesma coisa aqui, ó. Se eu puxar tudo para direita, eu vou ter mais estabilidade ao me mover. Se eu puxar tudo para cá, eu vou ter mais velocidade para abrir a mira. Então eu deixo tudo para cá. Aqui na lente, você pode estar aumentando o zoom. Aqui é muito de gosto pessoal, tá? Se você quer ter mais visibilidade de longe com a mira 1x, você aumenta o zoom, tá ligado? Se não, você tira. Aqui eu gosto de deixar geralmente padrão, tá? Não gosto de mexer aqui não.
E agora, galera, vamos ver como que ficou essa M4. Vocês lembram muito bem como que tava, né? Vamos ver agora. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, a arma nem sai do chão, cara. Ó, esse finalzinho aqui, ó, que tá mais claro, vocês podem ver que aqui tá bem concentrado, né? Tá bem mais verde. E aqui no finalzinho, ele vai ficando meio transparente. Esse final que tá mais transparente são as últimas balas da M4. Então, cara, se a arma tem 60 balas, pelo menos 45 balas vão ficar concentradas aqui nesse comecinho, ó. Pelo menos 45, mano. 45 balas. E é o suficiente pra tu matar aí uns 3 bonecos, vai. Uns 3 a 4 bonecos. Vamos ver como que ficou isso aqui na sala de treinamento. E ó, aqui na sala de treinamento, galera, vocês já conseguem ver aquele problema que eu falei pra vocês, né? Da empunhadora. Tá com uma lanterna aqui gigantesca, espotando literalmente tudo o que você vai estar fazendo. E pra solucionar esse problema, vocês cliquem naquele botão esquerdo ali, ó. Tem uma cruz e eu vou desligar a lanterna. Aí pronto, você solucionou o problema. Você não precisa ficar com a lanterna ativada, tá? Esse botão, ele é esse aqui, ó. Pra quem tiver na dúvida, galera, ele é esse botão aqui, ó, que eu tô mexendo, tá? Pronto, dito isso, vamos ver como que ficou a nossa M4 aqui. Ó, vocês podem ver, galera, que a abertura de mira tá bem lenta, cara. Por quê? Por que que isso acontece? Porque a gente focou 100% no controle. Então, muitas das vezes, esse aqui vai ser o preço que você vai ter que pagar pra ter uma arma com 0 recoil, tá ligado? Mas, se você ficar cravado, você vai acertar basicamente aí todos os seus tiros. Mano, olha isso, cara. A arma nem se mexe, rapaziada. Mano, a arma não mexe, cara. Não mexe. Eu vou desligar aqui o giroscópio pra vocês verem. Ó, desliguei o giroscópio. Se liga, rapaziada. Eu só vou apertar o botão de tiro. Não vou controlar nada. Vocês podem ver que, mano, é bem de boa, velho. É só você puxar o teu dedo pra baixo. Ó, vou colocar aqui. Ó. Mano, são 60 balas que você consegue controlar bem de boa. Agora, ó, controlando, rapaziada, eu só vou puxar a mira pra baixo, ó. Só puxei a mira pra baixo. Não fiz literalmente nada. Não tô mexendo no analógico. Tá vendo? 0 recoil, velho. Tem armas, galera, aqui, ó. Você consegue deixar menos do que isso aqui que a M4 tá subindo, tá ligado? Sem tocar na tela, igual vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Porém, ela vem com esse custo aqui, ó. Esse custo de você demorar mais para abrir a mira. Então, cara, é interessante você entender qual que é teu objetivo como player. Se você quer ter uma mira muito boa, acertando todos os tiros, ou se você prefere um pouco mais de agilidade para poder ter uma gameplay mais frenética. Então, você vai ter que saber equilibrar isso. Mas, se você quiser dar uma leve melhorada nesse tempo de mira, você pode estar fazendo isso através da calibração. Em vez de você focar em estabilidade aqui, como a gente já focou nos acessórios, você pode vir aqui nessa área da calibração e tentar focar mais na abertura de mira, para não ficar tão pesado assim e tão lento, tá? Então eu vou fazer tudo ao oposto. Então o que que eu fiz? Se eu puxei tudo para a direita, eu vou fazer puxando tudo para a esquerda. Aqui na empunhadura a mesma coisa, vou tentar melhorar mais ainda a velocidade do ADS. Vamos ver. Tem algumas armas, galera, que vocês vão conseguir calibrar a coronha, tá? Aqui na M4, como essa coronha é exclusiva dela, a gente não consegue calibrar. Mas vocês também podem estar melhorando o ADS através da coronha. Vamos ver se o nosso recoil ficou pior. Ó, vocês podem ver que não mudou tanto, tá ligado? Não piorou tanto assim. Vamos ver se ela tá abrindo a mira um pouco mais rápido. Ó, dá pra sentir que tá bem mais rápido na abertura de mira. Eu consigo até fazer algumas movimentações pulando. Ó, já tá bem melhor. Então, na parte da calibração, galera, se você quiser um pouco mais de agilidade, com bastante controle, sem ficar extremamente pesado, na calibração talvez não seja tão necessário assim você focar em controle de recoil. Você pode estar naquela área focando mais aí na abertura de mira, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer de uma forma mais didática possível, e você pode aplicar essa estratégia para deixar sua arma 0 recoil em praticamente todas as armas, tá? Seja ela Assault, seja ela SMG,
quê, seja ela o que for. Vou recapitular aqui, galera, quais foram os 3 acessórios que eu passei pra vocês, que são padrões aí no controle de recoil vertical. Vou passar aqui pra vocês de novo, tá? Aqui na boca do cano, o primeiro acessório obrigatório seria o compensador vertical Sandstorm. Então, se você tiver a possibilidade de colocar esse acessório em outras armas, coloque ele, que ele vai ajudar bastante aí a diminuir o recoil da sua arma. Os outros 2 acessórios, eles ficam na empunhadura. E aqui na empunhadura, muitas das vezes tem algumas armas que você não vai ter uma dessas empunhaduras, tá? E aqui não tiver, você coloca aqui tiver, tá entendendo? Mas se tiver as duas, você vai dar prioridade para empunhadura angular de lanterna, tá? Empunhadura de lanterna angular, que é essa daqui. Se não tiver empunhadura de lanterna angular, você vai dar prioridade para essa empunhadura aqui, ó, que é bem fácil de você identificar. É a empunhadura que fica de lado, mas o nome dela se chama empunhadura de combate angular. Esse aí são os 3 acessórios que eu posso falar para vocês, que são basicamente aí padrão para você diminuir o recoil vertical da sua arma e dessa forma você ter um melhor controle da sua mira, tá? Tem praticamente em todas as armas, você pode estar fazendo isso. Se tiver alguma arma que não dê para fazer isso, é só você se guiar pelas estatísticas, colocando tudo o que for para controle. O que tiver mais controle você coloca, tá? Mas com certeza esses acessórios vão ter. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo e até a próxima gameplay.